Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações e inundar-nos de todo esse conhecimento libertador que o Senhor tem para nós. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, onde estamos estudando o capítulo 36 de Isaías, falando daquela situação onde o exército assírio, sob o comando do rei Senaqueribe e do seu oficial, tenta humilhar o reino a partir de Jerusalém, sob o comando do rei Ezequias, para os conquistá-los e escravizá-los. Ontem, na quarta-feira, nós vimos claramente quando o oficial do rei Senaqueribe dos assírios humilhou os 3 enviados de Ezequias para tentar fazer um trato com ele, né? E ele disse: olha, eu vou dar 2.000 cavalos para vocês montarem. Vocês não têm nenhum para montar os 2.000 cavalos, porque o menor dos meus generais, dos meus capitães, vocês não conseguem vencer, o mais despreparado dos meus soldados. E vocês estão confiando que o rei do Egito, o faraó, venha ajudar vocês, né? E ele chegou a dizer que ele já havia destruído, né, as cidades de Judá, o país todo, com a ajuda do próprio Deus de Israel, né? Havia ajudado, ou seja, ele estava tentando incutir na cabeça do povo que Deus havia se voltado contra o seu povo, né? Contra o povo lá, para destruir realmente a moral do povo, né? E também vimos na segunda pergunta de ontem, quando esse oficial responde a um apelo feito por Ilquias, Sebna e Joá, os 3 enviados de Ezequias, que pede para ele falar em aramaico, na língua dele, que eles entendiam. Ele estava falando em hebraico e o povo nos muros, o povo de Jerusalém, estava escutando tudo. E eles, com medo do povo escutar, eles se humilharam nisso. E aí que esse oficial do rei, aí é que ele falou mais alto, aí que ele, né, disse até que aquele povo de lá, o povo de Jerusalém, iriam comer as próprias fezes e tomar a própria urina, o rei e todo mundo de lá. Foi uma prepotência, algo terrível, né? Algo terrível. E dando continuidade a esse cenário difícil para o povo de Deus lá em Jerusalém, vamos às 2 perguntas de hoje. A nona diz: qual foi a atitude do oficial de Senaqueribe, oficial do rei de Senaqueribe, e o que ele falou a todo o povo? Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico, olha só: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. Veja bem qual foi o último ataque dele, não é? A última fala, porque ele já tinha dito que o exército do Egito inteiro não poderia ajudá-los, eles nem viriam, que eram covardes, né? O rei, o faraó do Egito pensava só nele mesmo, era como uma cana quebrada, que Israel não tinha cidade, não tinha exército, não tinha homens preparados, não tinha força, não tinha dinheiro, não tinha arma, não tinha nada em relação àquele exército, né? Por último, ele está dizendo que nem Deus iria salvar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, porque estava do lado deles, né? E por último, agora, ele vai atacar o rei Ezequias, né? Sabe aquela coisa que diz assim: quando você não pode com a mensagem, você ataca o mensageiro? Essa é a arma de Satanás desde todos os tempos. Quando você não pode com a mensagem, só resta atacar o mensageiro. Foi assim toda Israel, foi assim com Davi, né? Satanás tentou trucidar a vida de Davi, porque todos os ataques eram contra a pessoa de Davi, já não era mais contra Israel.
todas as confusões grandes, destruidoras, vieram contra Davi. A tentação do diabo, inclusive, em relação a Batseba, o filho Absalão, o filho Adonias, né? Era uma desgraça atrás da outra, sempre voltando para Davi. Tinha que destruir Davi, né? E nesse contexto aqui, eles sabiam que o homem Ezequias de fé, Ezequias havia destruído todos os altares, inclusive o altar de Baal, do Deus deles, que estava lá dentro. Haviam derrubado altares de vários deuses, de várias divindades que o povo de Israel, em apostasia, entregue o povo de Jerusalém, né? Entregue à plena apostasia, porque Israel também lá em cima, em Samaria e lá ao norte de Jerusalém, também já havia se entregue, já estava na idolatria há muito tempo. Mas Jerusalém também tinha essa idolatria. E Ezequias, quando assumiu como rei, ele fez uma limpeza, derrubou os altares e disse que agora em Israel só adorava o único Deus a partir do templo do Monte Moriá, o templo de Salomão, né? Era ali que iria acontecer agora. Então ele faz essa reforma religiosa de cunho espiritual. Era um homem que estava sendo usado por Deus por isso. Como é que Deus poderia abandonar esse homem? E agora, esse sujeito usado pelo diabo, que vê Ezequias, que não era um homem perfeito, mas estava sendo usado por Deus, fazendo uma obra que Deus aprovava, né? Agora vem atacar o rei. Esse rei não vai... Ei, não deixe ele convencer vocês, não. Ou seja, não escute o mensageiro. Não escute porque Deus está contra ele, Deus está contra vocês. Ele é um mentiroso, ele não tem condições. Vejam só, que ataque vil e covarde desse general que tinha a maioria, que tinha um exército maior. Hoje é do mesmo jeito. Quantas igrejas que são maioria têm atacado um grupo pequeno que prega uma verdade e diz assim, vocês são pequenos, vocês creem uma coisa que só vocês creem, vocês não vão se criar, vocês não vão crescer, não é assim? Todas as atenções do mundo se voltaram contra Cristo, a pessoa de Cristo. Não era contra a mensagem de Cristo, era a pessoa de Cristo. Eles não podiam matar a mensagem de Cristo, mataram a pessoa de Cristo. É o mensageiro. Então, meus amados irmãos, se nós quisermos fazer a vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus, nós, como os mensageiros, também seremos atacados. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz assim: o que o oficial falou a respeito de Ezequias e também do Senhor Deus Yahvé, né? O versículo 15, ele diz assim: e não deixem que ele, Ezequias, os convença a confiar no Senhor, a Yahvé. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deixe ele, Ezequias, o grande pregador de vocês, com a sua boca, com seu testemunho, convencer vocês de que Deus vai ajudar vocês, porque Deus não vai, Deus está conosco. Nós temos a verdade, e aí nós não queremos apresentar a verdade, queremos apenas atacar o mensageiro aí, que é o rei Ezequias, para que vocês não confiem nele. Não permita que ele convença vocês. Olha só, terrível, né? Essa era a pregação que ele estava dizendo. E olha que o absurdo que ele diz, ó. Não permita, né, não deixem que o rei Ezequias, o rei de Jerusalém, convença vocês a confiar em Yahvé. Olha só. Ele estava dizendo assim, ó, não confie em Deus. Esse homem aí que vai vir com a pregação e com o testemunho, orientando vocês a confiarem em Deus contra a maioria, contra o exército mais forte, né? Vocês não escutem ele. Ora, se ele conseguisse anular
a voz de fé de Ezequias no ouvido do povo, ora, estaria tudo acabado, porque se o povo em revolta pegasse Ezequias, né, e jogasse ele para fora e se entregasse ao rei, o que iria acontecer? Todos eles iriam ser escravos, muitos seriam mortos, e aí a pergunta mais óbvia é preferível morrer ou viver escravo para o resto da vida? Qual das condições é melhor? Você ter uma terra que você ia plantar 2, 3 hectares de trigo, e aí quando chegaria a época da colheita, o espião do reino que vivia agora governando a cidade, os assírios que estaria governando Jerusalém, ia dizer, vem embora colher que já está na época. E aí vinha o exército, tomava 80%, 90% de tudo que você produziu, e aí no ano seguinte você ficava com 10% para alimentar a sua família, que você só teria comida racionada, talvez para 10 meses, ia morrer de fome. Ora, que vida é essa de escravidão? É melhor viver uma vida de lutas e de desafios com Deus, confiando nele, que aqui e acolá permite um teste desse em nossa vida, do que viver escravo do mundo. O mundo propõe isso. Creia como crê a todas as igrejas do mundo, que crê nisso, que crê naquilo. Não é? Vocês não podem crer diferente de todo mundo, embora a verdade bíblica seja clara. Né? O mundo inteiro está tentando convencer a gente disso. Né? E aí tem aqueles que são usados, né, pelo inimigo, que são grandes generais dessas instituições religiosas, que tentam nos humilhar, nos acusar de dizer assim, olha, escute ele não. Ele é de Satanás, ele está mandando você confiar no único Deus, o Senhor aí, Yahvé, mas não confie nele não, porque o que ele está pregando aí não vai acontecer. O Deus é o nosso, né? Ora, quem foi que disse que a maioria na Bíblia teve razão alguma vez? Em nenhum lugar da Bíblia a maioria tem razão. Inclusive, né, em Êxodo, não sei se é Êxodo 32 ou 34, não estou lembrado aqui agora, quando o Senhor diz bem claro, não seguirás a maioria para perverter o que é direito. O próprio Senhor alerta nas Escrituras Sagradas que a gente não pode seguir a maioria, porque a maioria, em todas as épocas, sempre esteve errada. A maioria sempre esteve errada. As Escrituras Sagradas nos ensinam claramente que o povo de Deus é o remanescente. Dentro do próprio povo de Deus, até a maioria está errada. O texto diz, ainda que Israel, povo de Deus, ainda que Israel seja como o número da areia do mar, só o remanescente, só o restinho, só a minoria será salva. É o que está ensinado nas Escrituras Sagradas. Então, quando um exército gigante dos assírios chega, na sua maioria, tentando convencer uma minoria dentro de uma cidade isolada, cercada, ameaçada, humilhada, sem garantia de comida e água no futuro próximo. Nesse cenário aqui, vejam só, no último cenário, o que é que eles dizem? Não, rapaz, o mundo inteiro está do nosso lado, nós até conquistamos todas as cidades em redor, né? Todas as igrejinhas pequenas igual você já conquistou, tudo está crendo igual a gente. E você que crê diferente, né? Pois bem, que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente possa, tirando dessas histórias que já aconteceram antigamente, a gente possa tirar ensinamentos espirituais comparativos, inspirados, para que a gente permaneça firme, mesmo diante de ameaças do mundo, ameaças religiosas e de todo tipo de ameaça, para a gente permanecer firme e confiantes no Senhor.